Nas últimas semanas, uma notícia atravessou o mundo com a velocidade de um relâmpago. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou que Israel aceitou uma linha inicial de retirada em Gaza, um plano de paz, um cessar-fogo, palavras que para muitos soam como música celestial, para outros despertam algo muito mais profundo. Será este o sinal que as Escrituras previram há 2000 anos? Pause por um segundo. Respire. Porque o que você está prestes a descobrir neste vídeo pode mudar completamente a forma como você interpreta as notícias que chegam do Oriente Médio. Será que estamos diante de um marco profético? Será que este acordo é o cumprimento de profecias sobre paz e segurança antes da grande tribulação? Ou será apenas mais um capítulo na longa história de tentativas humanas de resolver conflitos milenares? Eu prometo a você, nos próximos minutos, vamos mergulhar nas escrituras sagradas, nos fatos históricos e nas notícias reais. Vamos separar sensacionalismo de discernimento bíblico. E, acima de tudo, vamos descobrir o que Deus realmente está nos dizendo através destes acontecimentos. Mas antes de começarmos, faça uma coisa por mim. Se você chegou até aqui buscando respostas genuínas, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque este é apenas o começo de uma jornada profunda pelo entendimento profético da nossa época. Agora, prepare seu coração. Prepare sua mente, porque o que vem a seguir pode ser o ensinamento mais importante que você receberá esta semana. Vamos aos fatos. E quando eu digo fatos, não estou falando de teorias da conspiração ou especulações de internet. Estou falando de notícias documentadas, reportadas pelas maiores agências de imprensa do mundo. Primeiro, Trump apresentou um plano de 20 pontos para Gaza e Israel. 20 cláusulas específicas, detalhadas, cobrindo desde zonas de segurança até reconstrução econômica. Não é um acordo vago, é um documento técnico, pensado por diplomatas e estrategistas. Segundo, Trump deu um ultimato ao Hamas. As palavras foram duras, diretas. Aceitem o acordo ou enfrentem consequências severas. Não foi pedido, foi exigência. Terceiro, Israel concordou. Pela primeira vez em anos de conflito intenso, Israel aceitou uma linha inicial de retirada. O cessar-fogo entrará em vigor assim que o Hamas confirmar sua participação. Quarto, há um mecanismo proposto de transição. Administradores técnicos, supervisão internacional, um conselho de paz. Uma estrutura que, teoricamente, traria estabilidade a uma das regiões mais conturbadas do planeta. Estes são os fatos. Agora, a pergunta que todo cristão vigilante deve fazer. O que a Bíblia diz sobre isso? Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Paulo escreve estas palavras proféticas. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Paz e segurança. Duas palavras que ecoam nas manchetes de hoje. Duas palavras que deveriam acender uma luz de alerta na mente de todo seguidor de Cristo. Mas atenção, isso não significa que todo acordo de paz seja cumprimento direto desta profecia. Significa que devemos ter discernimento, vigilância, sabedoria. Jesus mesmo nos advertiu em Mateus capítulo 24. Haverá falsos sinais, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, mas o fim ainda não é. São apenas o princípio das dores. O profeta Daniel falou de um líder que faria um pacto com muitos por uma semana profética. 7 anos. Um acordo aparentemente bom, mas que traria consequências devastadoras. Então, onde o acordo de Trump se encaixa nisso tudo? Vamos descobrir juntos. Mas primeiro, preciso que você entenda o roteiro completo desta jornada. Nos próximos 45 minutos, você e eu vamos caminhar por 4 territórios essenciais.
Primeiro, vamos entrar nos bastidores do acordo. Quem são os jogadores? Quais são os interesses? Como isso realmente funciona politicamente? Você precisa entender o panorama completo antes de interpretá-lo profeticamente. Segundo, vamos abrir as Escrituras e examinar os sinais proféticos. O que a Bíblia realmente diz sobre paz no Oriente Médio? Como devemos interpretar acordos internacionais à luz da profecia? E mais importante, como evitar o erro de falsos profetas que marcam datas e criam pânico? Terceiro, vamos equipar você espiritualmente, porque não basta entender profecia teoricamente. Você precisa saber como vigiar, como orar, como viver em meio a tempos incertos, sem perder a paz de Cristo. Quarto, vamos olhar para cima, para a esperança, para o consolo. Porque no fim das contas, nossa confiança não está em acordos humanos, mas no reino eterno de Deus. Este é o mapa. Agora, entre comigo na primeira cena. Feche os olhos por um momento. Eu quero que você entre comigo numa sala. Não é uma sala qualquer. É um salão em Washington, paredes revestidas de madeira escura, bandeiras de nações, microfones sobre a mesa. Trump está ali, rodeado de assessores. Ele fala com aquela confiança característica. As câmeras capturam cada palavra. Jornalistas anotam freneticamente. O mundo está assistindo. Do outro lado do globo, em Tel Aviv, líderes israelenses estão em reunião de emergência. Militares, políticos, estrategistas de segurança. A pergunta paira no ar como fumaça espessa. Aceitar ou rejeitar? Recuar ou avançar? Em Gaza, famílias estão amontoadas em casas semi-destruídas. Uma mãe segura seu filho. Ele pergunta: vai acabar, mãe? A guerra vai acabar? Ela não sabe o que responder. Há tantos acordos quebrados na memória dela. Tantas promessas não cumpridas. Nos corredores do poder palestino, líderes debatem intensamente. Alguns veem oportunidade, outros veem armadilha. A desconfiança é tão antiga quanto o conflito. E então acontece. Israel aceita a linha inicial de retirada. A notícia percorre continentes em segundos. Redes sociais explodem. Pastores começam a pregar. Proféticos começam a declarar. O mundo cristão se agita. Mas o que está realmente acontecendo aqui? Será apenas política? Ou será que o relógio profético deu mais um movimento? Saia dessa sala comigo agora, porque precisamos entender algo fundamental sobre como nós, cristãos, reagimos a notícias como esta. Seja honesto comigo. Quando você viu a manchete sobre o acordo de paz, o que sentiu primeiro? Foi esperança? Aquele pensamento, finalmente, talvez o sofrimento pare. Ou foi medo? Aquela voz interna sussurrando, é o fim, está começando. A tribulação está às portas? Talvez tenha sido ceticismo, mas um acordo que não vai dar em nada. Já vi esse filme antes. Ou até animação profética. É agora. Daniel capítulo 9, o anticristo vai se revelar. Todas essas reações são compreensíveis, mas nem todas são bíblicas. A palavra de Deus nos chama a algo muito específico quando se trata de sinais e acontecimentos mundiais. E esse chamado está em 3 verbos poderosos. Vigiar. Jesus disse, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. O vigiar não é entrar em pânico. Vigiar é manter os olhos abertos, a mente sóbria e o espírito atento. Discernir. Paulo escreveu, examinai tudo, retende o bem. Não podemos simplesmente engolir qualquer interpretação profética que apareça nas redes sociais. Precisamos comparar tudo com as Escrituras, permanecer. João nos lembra, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. No meio da tempestade de notícias, nossa âncora não pode ser acordo político. Tem que ser Cristo. Então, antes de rotularmos o acordo de Trump como o cumprimento de Daniel ou como o prelúdio do anticristo, precisamos fazer algo mais sábio. Precisamos estudar a história. Porque, veja bem,
Este não é o primeiro acordo de paz no Oriente Médio, nem o segundo, nem o 10º. Vamos fazer um exercício de memória histórica, e vou ser detalhista aqui, porque é essencial para nosso discernimento. Em 1993, o mundo assistiu aos Acordos de Oslo. Israel e a Organização para a Libertação da Palestina apertaram as mãos na Casa Branca. Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, inimigos históricos, compartilharam um palco. Bill Clinton mediou. O mundo celebrou. Prêmio Nobel da Paz foi entregue. O que aconteceu depois? Violência, intifadas, assassinato de Rabin. O acordo desmoronou. Em 2020, vimos os Acordos de Abraão. Trump mediou novamente. Israel normalizou relações com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos. Foi histórico. Foi celebrado. E desta vez, alguns acordos se mantiveram. Mas Gaza continuou à parte. Hamas rejeitou tudo. O conflito persistiu. Agora, em 2025, temos este novo plano de 20 pontos. Então a pergunta inevitável é: por que este seria diferente? Primeiro risco: Hamas pode simplesmente rejeitar. E se rejeitar, Trump prometeu consequências severas. O que isso significa? Ação militar? Sanções econômicas? Pressão internacional? Ninguém sabe ao certo. Incerteza gera instabilidade. Segundo risco, Israel pode reverter. Governos mudam, políticas mudam. A linha inicial de retirada pode ser aceita hoje e abandonada amanhã se houver novo ataque terrorista. Terceiro risco: supervisão internacional pode falhar. Quantas missões da ONU já falharam em zonas de conflito? Quantas forças de paz já foram ineficazes? A história não nos dá motivos para otimismo cego. Quarto risco: interesses externos. Irã não quer paz entre Israel e palestinos. Rússia tem seus próprios jogos geopolíticos. China também. Há forças poderosas que lucram com conflito perpétuo. E aqui entra o ponto mais delicado que preciso abordar com vocês. Nos últimos dias, desde o anúncio, quantos vídeos você viu com títulos assim: Trump é o anticristo? O pacto de Daniel foi assinado. A tribulação começou oficialmente. Faltam apenas 7 anos para a volta de Jesus. Irmãos e irmãs, eu preciso dizer isso com todo amor, mas também com toda firmeza. Fazer afirmações categóricas como essas não é profecia, é presunção. Jesus foi cristalino. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Podemos observar sinais? Sim. Podemos estudar profecias? Sim. Podemos estar vigilantes? Absolutamente sim. Mas marcar datas, identificar figuras específicas como o anticristo ou declarar que a tribulação começou sem evidências bíblicas claras é ir além do que as Escrituras permitem. Quantas vezes a igreja já se enganou fazendo isso? Lembra de 1988? 88 razões pelas quais Jesus voltará em 1988. Não voltou. Lembra do ano 2000? O bug do milênio? Igrejas estocando alimentos, alguns vendendo tudo e nada aconteceu. Lembra de 2012? Calendário Maia? Alguns cristãos misturaram aquilo com profecia bíblica. E novamente, nada. Não estou dizendo que não devemos prestar atenção. Estou dizendo que devemos ter sabedoria. Podemos afirmar que vivemos em tempos proféticos? Sim. Israel voltou a ser nação em 1948. Isso é profético. Podemos afirmar que a geração que viu Israel renascer verá também a volta de Cristo? A Bíblia sugere isso em Mateus 24. Podemos afirmar que acordos de paz no Oriente Médio são significativos profeticamente? Sim, especialmente quando envolvem Israel e divisão de terra. Mas podemos afirmar que este acordo específico é o acordo mencionado em Daniel? Não. Ainda não temos elementos suficientes. E sabe por quê?
Porque o acordo de Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala de um pacto de 7 anos, feito por um líder que será revelado. Esse líder confirmará o pacto com muitos, e no meio da semana ele o quebrará e trará abominação. O acordo de Trump é de 7 anos? Não sabemos. Trump se encaixa no perfil do líder mencionado em Daniel e Apocalipse? Até agora não há evidências disso. Então, o que fazemos com tudo isso? Fazemos o que a Bíblia nos instrui a fazer. Vigiamos sem presumir. Observamos sem sensacionalizar. Estudamos sem dogmatizar prematuramente. E, acima de tudo, mantemos nossa paz em Cristo. Falando em paz, preciso fazer uma pausa com você agora. Respire fundo comigo. Nos últimos 30 minutos, falamos de acordos, de geopolítica, de conflitos, de riscos, de profecias complexas. E é possível que você esteja se sentindo um pouco sobrecarregado. Talvez até ansioso. Então eu preciso te lembrar de algo fundamental. Há 2 tipos de paz neste mundo. A paz política é aquela negociada em salas de reunião, é escrita em papéis, é assinada por presidentes e primeiros ministros, é defendida por soldados e garantida por tratados. E essa paz é importante. Ela salva vidas. Ela permite que crianças durmam sem ouvir bombas. Ela permite que famílias se reúnam. Não devemos desprezá-la. Mas essa paz é frágil. Ela depende de vontade humana. Ela pode ser quebrada em um segundo. Ela é condicional, temporária, imperfeita. A paz de Cristo é completamente diferente. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 7, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não depende de Trump, não depende de Israel, não depende de Hamas, não depende de acordos internacionais. Essa paz é uma pessoa, é Jesus Cristo, o príncipe da paz. E sabe o que é mais maravilhoso? Você pode ter essa paz agora. Não importa o que está acontecendo em Gaza, não importa o que está acontecendo na política mundial, não importa se a tribulação está próxima ou distante. Se você está em Cristo, você tem acesso à paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Isaías profetizou há 2.700 anos. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, antes de continuarmos nossa jornada profética, eu preciso que você faça uma pausa interior. Coloque a mão no peito. Sinta seu coração batendo e diga comigo, minha paz não está nas notícias, minha paz está em Cristo. Agora sim, com o coração ancorado, podemos entrar na parte mais profunda deste ensinamento. Porque precisamos visualizar algo que as Escrituras nos mostram com clareza absoluta, o dia da volta do Senhor. Eu quero que você use sua imaginação santificada comigo agora. Não é ficção, não é fantasia, é o que a Bíblia descreve literalmente. Imagine, o mundo finalmente alcançou algo parecido com paz. Acordos foram assinados, conflitos foram apaziguados, pelo menos na superfície. As pessoas respiram aliviadas. Finalmente, dizem, paz e segurança. Mas debaixo da superfície, algo está fervendo. Uma tensão espiritual que os sensores humanos não detectam. De repente, o céu se rompe. Não metaforicamente, literalmente. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O sol escurece, a lua não dá sua luz. As estrelas caem do céu como figos sacudidos por vento forte. A própria estrutura do cosmos treme.
Então ele aparece. Jesus, Yeshua, o Messias, o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seus olhos são como chama de fogo. Suas vestes estão tingidas em sangue. De sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Ele vem com milhares e milhares de santos. Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Naquele momento, todos os acordos humanos se revelarão pelo que realmente são. Pó. O tratado de Trump, esquecido. Os tratados de qualquer líder humano, irrelevantes. As negociações diplomáticas, papel sem valor, porque um reino eterno está se estabelecendo. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E aqui está a pergunta que realmente importa. Quando esse dia chegar, e ele chegará, onde você estará? Você estará entre aqueles que olham para cima e dizem: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará? Ou você estará entre aqueles que clamam para que as montanhas caiam sobre eles, para escondê-los da face daquele que está assentado no trono? Porque, veja bem, toda essa discussão sobre acordos de paz, sobre profecias, sobre sinais dos tempos, tudo isso tem um único propósito: preparar seu coração para encontrar o Rei. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos dá uma promessa linda. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é nossa esperança. Não é sobre adivinhar quando o acordo de paz será quebrado. Não é sobre identificar quem é o anticristo. Não é sobre decodificar cada manchete como cumprimento profético. É sobre estar pronto para encontrar Jesus. E aqui está a verdade que separa a verdadeira vigilância de paranoia profética. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Se ele não voltasse pelos próximos 50 anos, você ainda viveria com fidelidade? A resposta para ambas as perguntas deve ser sim. Porque vigilância bíblica não é viver em constante estado de alerta neurótico. É viver em constante estado de prontidão espiritual. É acordar cada manhã e dizer: Senhor, se for hoje, estou pronto. Se não for hoje, serei fiel até que seja. Então, enquanto observamos acordos de paz, guerras, rumores de guerras, terremotos e sinais nos céus, nosso foco principal não muda. Cristo está voltando. Preparemo-nos. Muito bem. Andamos por muitos territórios nesta jornada. Agora preciso que você tire da gaveta um papel e uma caneta. Mentalmente, se não fisicamente, porque vou te dar ações práticas e concretas que você pode começar a implementar hoje mesmo. Não se desconecte do mundo. Jesus nunca nos chamou à ignorância. Ele nos chamou ao discernimento. Continue lendo notícias sobre o Oriente Médio. Preste atenção aos desenvolvimentos deste acordo de paz, mas faça isso com 2 filtros. Filtro número 1, a Bíblia. Sempre pergunte: o que as Escrituras dizem sobre isso? Não o que um youtuber diz, não o que um pastor americano diz, o que a Bíblia diz. Filtro número 2, a humildade. Sempre admita: posso estar interpretando errado. Deus sabe mais do que eu. Isso te protege do orgulho profético que tem destruído tantos. Lembra da frase âncora que eu usei antes? Vou repetir agora e quero que você memorize.
Acordos humanos são temporários, mas o reino de Deus é eterno. Repita comigo. Acordos humanos são temporários, mas o reino de Deus é eterno. Quando você vir a próxima manchete assustadora, respire e repita essa verdade. Cultive paz interior através de tempo diário na palavra, oração constante, comunhão com outros crentes, adoração genuína, serviço ao próximo. Se você está vivendo em ansiedade constante por causa de profecias, algo está errado. A profecia bíblica foi dada para nos confortar, não para nos aterrorizar. Agora vou te dar um modelo de oração que você pode usar diariamente. Pai Celestial, eu oro por Israel. Guarde o seu povo. Que eles reconheçam o Messias Yeshua. Oro por Gaza. Oro por cada criança palestina, cada mãe, cada pai. Que a paz verdadeira alcance aquela terra. Oro pelos líderes mundiais, por Trump, por Netanyahu, por líderes palestinos. Que a sabedoria do alto os guie. Oro pela igreja, que ela seja vigilante sem ser paranoica, que ela seja profética sem ser presunçosa, que ela seja a luz que ilumina em meio às trevas. Oro por mim mesmo, guarda meu coração da ansiedade, enche-me de sua paz e mantém-me pronto para a sua volta. Em nome de Jesus, amém. Use essa oração, adapte-a, mas ore. Não apenas assista às notícias, ore por elas. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Se estamos esperando o reino da paz, devemos ser agentes de paz hoje. Como? Reconcilie-se com quem você está brigado. Perdoe quem te feriu. Busque perdão de quem você feriu. Seja ponte, não muro, entre pessoas divididas. Promova entendimento, não polarização. Não podemos controlar acordos internacionais, mas podemos controlar nosso próprio coração. Jesus está voltando. Pode ser hoje, pode ser em décadas, mas ele está voltando. Isso deve mudar. Como você usa seu tempo? Como você gasta seu dinheiro? Como você trata as pessoas? Quais são suas prioridades? O que você persegue? Romanos 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Cada dia que passa, a volta de Cristo está mais próxima. Isso é matemática espiritual. Então viva com urgência, não com desespero, com urgência santa. Compartilhe o Evangelho, discipule alguém, invista no reino, armazene tesouros no céu. Antes de encerrarmos, vou te dar uma última frase para guardar no coração. Acordos humanos são temporários, mas o reino de Deus é eterno. Quando Trump anunciar algo novo, lembre-se disso. Quando você vir manchetes alarmantes, lembre-se disso. Quando alguém marcar data para a volta de Jesus, lembre-se disso. Nada do que acontece na terra pega Deus de surpresa. Ele está no controle e seu plano é perfeito. Vamos recapitular rapidamente nossa jornada de hoje. Primeiro, examinamos os fatos. Trump anunciou um plano de 20 pontos. Israel aceitou uma linha inicial de retirada. O cessar-fogo depende da confirmação do Hamas. Segundo, estudamos a base bíblica. Paz e segurança em 1 Tessalonicenses. Os sinais em Mateus 24. O pacto em Daniel. Terceiro, aprendemos com a história. Acordos de Oslo, acordos de Abraão e todas as tentativas anteriores que falharam ou tiveram sucesso parcial. Quarto, exercitamos prudência. Não podemos afirmar categoricamente que este é o acordo profético. Precisamos de mais informações, mais tempo e, acima de tudo, confirmação das Escrituras. Quinto, redescobrimos a paz verdadeira, aquela que vem de Cristo e que nenhuma circunstância pode roubar. Sexto, visualizamos o dia da volta, quando todos os acordos humanos se revelarão irrelevantes diante do reino eterno de Deus.
Sétimo, recebemos aplicações práticas. Vigiar com discernimento, cultivar paz interior, orar estrategicamente, ser embaixadores da reconciliação, viver com urgência santa. Então, o acordo de Trump é profético? A resposta honesta é: pode ser ou pode não ser. É significativo? Absolutamente. Qualquer acordo envolvendo Israel e a Terra Prometida merece nossa atenção. É o cumprimento definitivo das profecias de Daniel. Ainda não temos evidências suficientes para afirmar isso. Devemos ignorá-lo? De forma alguma. Devemos observá-lo com atenção vigilante. Devemos entrar em pânico? Nunca. O pânico não vem de Deus. Devemos nos preparar espiritualmente? Sempre. Independentemente de Trump, de acordos ou de manchetes. Escute com atenção agora, porque este é o coração de tudo que falamos hoje. Se este acordo de Gaza for cumprido e trouxer paz duradoura, glória a Deus. Que as pessoas vivam sem medo, que as crianças brinquem sem ouvir bombas, que famílias se reúnam e que nós, cristãos, continuemos vigilantes e fiéis. Se este acordo fracassar como tantos outros, glória a Deus. Porque nossa esperança nunca esteve em diplomacia humana. Nossa esperança está em Cristo. Se este acordo for, de fato, um prelúdio para eventos proféticos maiores, glória a Deus, porque isso significa que estamos mais perto do retorno do Rei. E não há notícia melhor do que essa. Em qualquer cenário, nossa resposta é a mesma. Vigiar, orar, viver em santidade, compartilhar o Evangelho e aguardar com esperança. Agora eu quero saber de você. Nos comentários abaixo me responda. Qual parte deste ensinamento mais impactou seu coração hoje? Foi a discussão sobre paz verdadeira? Foi a visualização da volta de Cristo? Foi alguma das aplicações práticas? E mais importante, você acredita que este acordo de Trump se cumprirá? Você acha que veremos paz duradoura em Gaza? Ou isso é apenas mais um capítulo numa saga que continua? Compartilhe suas reflexões. Quero ler cada comentário e vou responder pessoalmente o máximo que conseguir. Se você chegou até aqui, e sei que chegou porque você está comprometido com um entendimento profético sério, faça uma coisa especial por mim. Escreva nos comentários: Shalom Divino. Essas duas palavras representam tudo o que aprendemos hoje. Shalom não é apenas ausência de conflito, é plenitude, integridade, paz que vem de Deus. E divino nos lembra que a fonte dessa paz não é humana. Então, escreva aí, Shalom Divino. E eu vou saber que você assistiu até o final e que está comprometido com vigilância bíblica verdadeira. Se este vídeo abençoou você, se ele trouxe clareza em meio à confusão, se ele aprofundou o seu entendimento profético, então deixe seu like agora. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar este conteúdo para mais pessoas que precisam de discernimento bíblico. Compartilhe este vídeo. Mande para seu grupo da igreja, para seus amigos cristãos, para aquele familiar que está confuso com as notícias. Este ensinamento precisa alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, porque este é apenas o começo. Temos muito mais conteúdo profético profundo chegando. Até lá, capacita-nos a sermos sal e luz neste mundo. Embaixadores do teu reino, portadores da tua paz. Em nome de Jesus, nosso Messias, nosso Rei, nossa esperança, oramos. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje, amanhã e todos os dias até o seu retorno glorioso. Lembre-se sempre, acordos humanos são temporários, mas o reino de Deus é eterno. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e vigie.